Quais são os riscos de comprar um importado que não foi desenvolvido para o nosso mercado? Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal GT Clube BR. Hoje o assunto é sobre importados e quais são os principais riscos que a gente pode correr aí ao escolher um desses modelos que vem de fora para o nosso mercado, sendo eles projetados para outras praças, né, para outros mercados. Eu acho que isso é um pouco evidente, a gente vai desenvolver um pouco sobre esse assunto e até citar alguns exemplos positivos e negativos, até porque existem situações onde o importado ele vai se encaixar bem no Brasil, mas vão existir outras situações onde isso vai ser um pouco mais nichado. Não é que exatamente não encaixe, não dê certo, mas se tornem carros mais nichados. Quando um carro é criado do zero, ele é projetado do zero, necessariamente ele vai ser pensado com base no consumidor. O consumidor que faz parte de um mercado, de um país, de uma localidade, de uma região, aonde ele é normalmente, naturalmente idealizado, né? Então, esses projetos, eles tomam como base o estilo de uso, o estilo de vida, situações diversas como relevo, clima e até mesmo quesitos mais específicos como preferência média de cores, linhas de design e carroceria. E o que falar até mesmo de itens como suspensão, acabamentos, preferência por opcionais, motorização que considera a realidade daquele público, principalmente quando a gente fala de consumo de combustível. Então, quando a gente recebe aqueles veículos importados que vêm de outras localidades aí, como Europa, Estados Unidos e outras praças, esses carros foram projetados para outros mercados, mercados de primeiro mundo, onde a gente tem não só a questão climática diferente daqui, como a malha viária, condições de relevo e o tipo de combustível que é utilizado, considerando aí a renda média do seu público. Então, tem combustíveis que são mais caros aqui de você obter no Brasil do que lá fora, ainda que não seja mais considerado tão barato como já foi no passado. Gasolina, por exemplo, né, que é o principal combustível do mundo aí, o combustível universal, ele já foi mais barato lá fora, mas ainda assim é mais difícil de obtê-la aqui no país, no nosso Brasil, onde a gente tem essa riqueza petrolífera, onde a gente exporta petróleo, do que em outros países que nem tem tradição, nem tem expertise, que nem tem essa riqueza, mas conseguem ofertar com preços mais acessíveis para a população. Não existe a necessidade de prestar tanta atenção em alguns itens como aqui especificamente a gente precisa prestar. Então tem modelos que são criados lá fora, né? E aí existe uma atenuação para isso. Então quando o modelo é criado lá fora e apenas nacionalizado, ou seja, é importado do jeito que ele foi fabricado lá fora, ele vem para cá, é apenas importado, e aqui o máximo que vai acontecer é se adequar às normas do COTRAN, onde ele recebe a gravação do chassi e uma série de outros protocolos burocráticos para se adequar à legislação brasileira, e só isso. Mas é exatamente o mesmo carro que veio lá de fora, é a mesma suspensão, é a mesma calibração, a mesma motorização feita, que vai certamente pesar e vai transformar esse carro que lá fora é visto como um carro mais bem sucedido, que agradou mais o público, aqui no Brasil se tornando um carro mais nichado, um carro mais exclusivo. Um exemplo bem prático para a gente aqui é a Ford, que encerrou as suas operações de fábrica no Brasil e passou apenas a ser uma importadora. Então perceba agora a grande diferença que a sua linha tomou. É claro, ela mudou também de nicho, deixou de trabalhar com os produtos mais acessíveis, né, que a gente já não podia mais chamar de populares pelos seus preços, e passou a trabalhar com produtos nichados, não só pelo seu alto preço, por conta de toda a taxação de importação, mas também pelas especificações técnicas. E claro, tudo isso juntou com a perda da confiança do consumidor brasileiro na marca, né? Com tudo que aconteceu até hoje, muita gente tortou o nariz, não confia mais em investir em comprar um carro da Ford, mesmo carros que prosseguiram no nosso mercado, que já eram importados, porém já eram adequados ao uso brasileiro. É quando eu falo que existem produtos importados que se encaixam bem no perfil brasileiro, que é a Ranger, né? A Ranger que vem em motorização apenas diesel hoje, 4x4, pronta para os nossos terrenos. É uma picape criada lá fora, mas que atende o nosso mercado. Ela fez o seu sucesso, ainda que não sendo líder no mercado, e hoje ela sofre também as consequências dessa saída da Ford
para ser apenas uma importadora. Talvez hoje a Ranger seja o único produto mais viável para a maior parte dos brasileiros que consomem esse tipo de categoria. Porque no mais são ótimos carros, carros que chamam a atenção. Ford Bronco, já tive a oportunidade de testar esse carro, de dirigir um pouco. Ford Territory tem uma peculiaridade chinesa ali também, né? Mas é um carro que é bem equipado, bem chamativo, mas já tem outras características que preocupam, diferente do Bronco. Olha só, dois carros diferentes, concepções diferentes, origens diferentes. Um é realmente raiz lá da Ford, nas entranhas tradicionais aí da Ford, um clássico da Ford que foi trazido aqui para o Brasil. Carro muito interessante, inclusive. Porém, tem uma configuração pensada para primeiro mundo, essa que é a verdade. Um carro que foi idealizado para primeiro mundo. Então é um carro que, quando eu testei, me chamou a atenção. Um carro que tem um excelente desempenho para o seu tamanho, né? Um SUVzão daquele pesado, com aquele motor 2.0 EcoBoost, né? Motor forte. Me chamou a atenção a saída da inércia daquele carro. Um carro torcudo, forte, criativo, né? Cheio de easter eggs, cheio de coisas diferentes ali no seu interior, né? Você tem como fazer um camping, né? Vira uma mesinha lá na parte de trás. Um carro bem peculiar, bem interessante. Mas é um carro nichado, é um carro pensado para um outro mercado que vai atender apenas uma parcela mais específica do mercado brasileiro. Uma motorização que é muito bacana, mas que ainda assim vai ter um consumo de combustível mais elevado. E aí existe uma crença de que o consumidor ele aceita pagar caro no combustível se ele tiver comprado um carro caro. Olha, vai ter casos que sim, vai ter gente que aí não liga muito para isso, mas não se engane, não é porque a pessoa está comprando um carro premium de 300, 400 para cima que ele vai estar disposto a pagar em altos consumos de combustível, independente dele ser premium, de produtos mais sofisticados, ele não está disposto a pagar tanto assim em relação ao consumo de combustível. O que para a Ford, a impressão que me passa é que isso não é exatamente um problema que ela quer realmente se preocupar. Afinal de contas, ela não investiu na criação de um produto para esse mercado. Então, mais ou menos, é tanto faz como tanto fez. O produto foi criado para outro mercado, está sendo trazido para cá. Se o pessoal gostar, ótimo. Se não gostar, não tem problema. Encerra a importação, testa outros produtos, vai fazendo aquele tentativa e erro até chegar naquilo que o público realmente quer. Não houve esse grande investimento da criação de um produto para esse mercado, portanto não há empenho em criar uma obrigação para a montadora de que esse carro seja bem aceito por aqui. Então vai ter casos que vai dar certo a importação, sim. Ford Maverick também, uma picapezinha interessante, chamou a atenção de muita gente, inclusive, né? Tem um amigo meu que gosta de picapes e ele veio me perguntar sobre esse carro na época que lançou e tal. Mas quando ele ficou sabendo da sua ficha técnica, da sua motorização, que aliás é ótima, é um carro forte, né? A Ford tem trazido carros fortes, né? De motorização robusta, potente e tudo mais. Mas quem que está disposto à consequência desse forte, né? Um carro bem nichado, vai ter um público ali entusiasta que vai comprar, mas não o suficiente para a gente considerar esse carro aprovado no nosso mercado. Então, mesmo que ele seja nichado, esse carro precisa se adequar para poder valer a pena até mesmo o seu processo de importação no mercado nacional. Agora, tem casos que a importação vai trazer produtos que são menos difíceis de encaixar, vamos dizer assim, né? Mais amigáveis ao nosso mercado. Tem aí um recente lançamento que ainda é muito cedo para a gente falar que está fazendo sucesso, que está dando certo, mas que tem mais atributos para agradar do que para assustar o público, que é o novo Honda Civic, um carro que vem com uma proposta muito interessante. Qual foi a grande máxima do marketing? Consumo de Renault Kwid, desempenho desportivo, traz realmente sofisticação, tecnologia, a tecnologia híbrida de uma forma estratégica bem resolvida, potência aliada a um excelente consumo. Essa é a linguagem do coração do brasileiro. Falou o que o brasileiro gosta de ouvir, mesmo um brasileiro que paga mais de 200 mil reais em um carro. Então tem a tendência de agradar mais, ainda que isso não signifique dizer que esse carro vai ser visto de forma comum nas ruas, como a gente via, por exemplo, o Civic nacional. Por mais que o carro se adeque ao nosso mercado, é muito difícil ele ter o mesmo sucesso do que um carro que é fabricado aqui dentro. Porque o Civic tem especificações que vão agradar a muitos brasileiros, porém tudo vai esbarrar naquela mesma e velha barreira que a gente fala quando trata-se de importados, taxas de importações, elevando ainda mais o custo que já não é tão bom daqueles carros. Mas
para quem estiver disposto a lidar com esse carro, levando em consideração as suas especificidades, ou seja, as suas peculiaridades, de ser um carro importado, ter lá o seu nicho, ter um valor mais elevado, uma depreciação específica, levar em consideração toda a parte de manutenção e custos gerais com o carro. Depois que você passar dessa barreira dos custos iniciais, você vai ter uma excelente experiência, até porque não são todos os carros que vêm importados que vão ser exatamente um problema em relação ao consumo de combustível, até porque mesmo lá fora, por mais que a gente não tenha a mesma realidade do nosso mercado, existe essa necessidade de redução de consumo, até por uma questão de emissões também, e porque também existe o interesse do público lá de gastar menos combustível. Ou seja, por mais que seja mais barato ou menos caro do que aqui, lá fora passou-se a desenvolver mais motores voltados para quem procura melhor rendimento de consumo também. Não dá para a gente generalizar e falar que todo carro importado é hostil ao nosso mercado, é ruim para o Brasil, ou o contrário, que todo ele vai ser tranquilo de lidar. Tudo vai depender a qual mercado ele se aplica, como ele vai ser posicionado por aqui, qual vai ser a postura da importadora ao trazê-lo ao nosso mercado e qual a configuração, considerando as condições que a gente tem aqui no Brasil, desde terreno até preferências de consumo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Aí você tem outros casos aí, por exemplo, como importações que geram preocupação com relação à manutenção, com relação à desvalorização do carro, como são esses carros que vêm da China. Tem aqueles famosos chineses que inclusive estão lutando bastante para conquistar a confiança do brasileiro. Os chineses, isso é um capítulo à parte, merece até um outro vídeo só para a gente falar disso, né? Os chineses aí, eles têm feito um esforço grande para conquistar a confiança do consumidor brasileiro. Agora, tem carros que vêm homologados, né? A Chevrolet tem feito isso. A Chevrolet tem investido em projetos chineses para o nosso mercado, projetos que estão sendo aprovados aí de forma larga, né? Em larga escala. São produtos fabricados aqui, porém projetos chineses. Já a Ford tem o Territory, que é um projeto também chinês, é um carro que tem lá um outro nome, algumas mudanças estéticas, e chega aqui no Brasil como um produto Ford. E é um carro muito bonito, né? Agora você vê que tem traços de outros carros que a gente já conhece no mercado, né? Eu consigo identificar alguma coisa até de Land Rover. Outras pessoas já conseguem identificar traços de outros carros. Coisa bem característica aí da China. Mas é um carro bem bonito, um carro bem equipado, tecnológico, que para usar eu achei bem interessante. Eu passei um final de semana com o Territory, até tem vídeo aqui no canal disso. E é um carro assim que, à primeira vista, me chamou muita atenção. Eu vi muita gente reclamando do seu desempenho. Confesso que eu não coloquei ele na estrada, mas aqui na cidade eu achei que o deslocamento dele foi até bem tranquilo. A resposta do motor me pareceu satisfatória, pelo menos ali nas baixas rotações. Não sei como é que ele se sai na estrada. Eu vi muita gente reclamando em relação à sua potência e eu particularmente não percebi isso, porque também não testei suficientemente esse carro. Agora, na parte de tecnologia, na parte de equipamento aqui, tem aqueles assistentes de estacionamento, né, que você coloca lá, o parque assiste, né, que ele coloca o carro para estacionar sozinho, aqueles auxiliares de permanência em faixa, uma série de mimos tecnológicos, né, que vão da multimídia até aquelas luzes que tem de LED nas portas para você personalizar as cores, aquele teto solar panorâmico. Um carro que de fato não economizou em nada na parte de conveniência, de conforto, de sofisticação para quem vai dentro. Agora, é um carro de concepção chinesa que de fato não conseguiu conquistar a confiança do consumidor brasileiro. Eu acho que também por uma soma de fatores, pelo seu preço, pela sua origem, como eu já falei, por também a Ford, logo depois do seu lançamento aqui, ter lançado essa era duvidosa dela, perdendo a confiança de boa parte do nosso mercado. Vale a pena investir no importado se ele se adequar à tua proposta de uso, mesmo que seja um carro mais nichado, que tenha as peculiaridades de importação, ou você prefere ficar aí nos nacionais, às vezes projetos exclusivos e especificamente desenvolvidos para aqui, para o Brasil. Como por exemplo, o nosso HB20, né? Um carro de entrada aqui do Brasil, um carro que foi pensado e desenvolvido para o nosso mercado, que tem Brasil até no seu nome, o HB do HB20, que significa Hyundai Brasil. Então, produtos que foram pensados para o nosso mercado. É bem verdade que antigamente se falava muito da qualidade superior dos importados. Hoje muita coisa mudou na indústria nacional, que muito embora sejam estrangeiras, estabeleceram por aqui suas montadoras para atender exatamente ao nosso público. Então, muitos carros aí que lá fora são vendidos lá com a suspensão mais baixinha, com a calibração de motor diferente, aqui eles são repaginados para atender ao nosso mercado. Projetos que são globais
e às vezes são produzidos aqui no Brasil, com aquela repaginação, recalibração de suspensão às vezes um pouquinho mais alta, aquele trabalho mecânico, aquele ajuste de central para que o carro suporte os desaforos do nosso combustível de má qualidade, entre outras coisas. Carros, e aí? Você vai de carros nacionais, temos projetos nacionais, carros globais que são nacionalizados na indústria local e carros que são apenas tropicalizados. Carros importados, trazidos para o nosso mercado, grava chassi, faz ali a normatização do carro, faz a regulamentação nacional do carro e ele é colocado para você comprar praticamente do mesmo jeito que ele veio lá de fora. Comenta aí para a gente saber a sua preferência e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!